Olá, tudo bem? Estamos continuando o nosso curso para reciclagem de operadores de caldeiras. Nós hoje com o módulo 4B, situação de emergência e operação de caldeiras. Eu vou chamar o slide aqui. E vamos arrumar a tela aqui e vamos continuar. Bom, então, nós vamos, nesse módulo, ver várias situações em que pode significar um risco à segurança da operação de caldeiras. Nós vamos usar a nossa experiência pregressa como inspetor de caldeiras, contando alguns casos e causos que aconteceram com as caldeiras que nós dávamos assistência técnica como inspetor de caldeiras. Uma das situações que pode levar a uma situação de risco grave iminente é a cavitação da bomba de alimentação. O que vem a ser a cavitação da bomba de alimentação? Forma-se um bolsão de vapor no rotor da bomba, nos rotores da bomba, fazendo com que elas não admitam a água que está vindo do reservatório e também não a impulsionem para dentro da caldeira. Então, o rotor fica girando no vazio do vapor, sem fazer o trabalho de bombeamento da água. E por que isso ocorre? Isso pode ocorrer por dois motivos principais. Poderão ocorrer outros, mas os principais seria água muito quente, retorno de condensado, muito retorno de condensado, e a água ficaria muito quente, a 80, 90 graus, e a altura manométrica do depósito de água também inferior a 6 metros. Nós sabemos que, no mínimo, deveríamos ter 6 metros de coluna de água para escorvar uma bomba com água quente. Então, o que fazer para minimizar isso aí? Primeiro, nós podemos diminuir o retorno de condensado, fazendo com que a água não fique tão quente, suficiente para cavitar a bomba, ou elevarmos o depósito a um nível tal, acima de 6 metros, evidentemente, que haja o escovamento da bomba. O segundo caso que pode levar à cavitação também é o ingresso de vapor ou de condensado para a bomba. Nós sabemos que entre a bomba e a caldeira existe uma válvula de retenção de disco. Então, quando a bomba entra, ela pressiona o disco que vence a mola e a pressão da caldeira, evidentemente, e introduz a água para dentro da caldeira. Pode ocorrer alguma situação em que esse disco, como eu já presenciei, esse disco teve um calço de uma sujidade qualquer, deixando uma fenda no fechamento. E essa fenda propiciou a vinda do condensado da caldeira para a bomba, e quando ela entra, ela está muito quente, e tem condensado ali, ela forma um bolsão e cavita. O que nós podemos fazer para evitar isso aí? Nós podemos colocar uma válvula entre a caldeira e essa válvula de retenção, uma válvula de fechamento rápido, e se ocorrer isso aí, nós podemos fechar. Trabalhamos, então, nesse momento com o injetor e podemos tranquilamente desmontar a válvula de retenção, fazer a desobstrução e continuar o trabalho normal. Outra situação que pode levar a uma emergência é a quebra do visor de nível. Nós sabemos que esses visores de nível, principalmente os tubulares,
eles, de vez em quando, têm que fazer uma limpeza nele. Então, o que ocorre? Nós temos a garrafa de nível, que ela está conectada na parte superior com a parte de vapor da caldeira e a parte inferior com o condensado. Copiando para dentro da garrafa o nível da caldeira. Por vasos comunicantes, nós temos o que está acontecendo dentro da caldeira, está acontecendo na garrafa, só que sem turbulência. E nessa garrafa, nós temos, então, instalado ali o visor de nível, que vai, por sua vez, copiar o nível da garrafa. Pode ocorrer situações em que haja a quebra desse vidro. E no momento que quebrar esse vidro, uma situação que eu presenciei foi que a manutenção fez a limpeza do vidro, mas ficou perdendo vapor pelo vidro. E o operador foi apertar e quebrou o vidro. Nesse momento, o que acontece? Vem pela parte inferior, vem condensado, que se transforma abruptamente em vapor, e pela parte superior, o próprio vapor, impedindo que alguém chegue ali para fechar as rubinetes que isolariam o vidro. O que fazer numa situação dessa? Difícil, mas nós podemos apenas fazer com que essa situação seja minimizada. Nós podemos colocar uma garrafa, por exemplo, a Steiger, Caldeiras Steiger já vem originalmente com dois visores de nível e uma garrafa. A Bennick já vem com duas garrafas, dois visores de nível e dois manômetros. Isso chama-se redundância. Quando nós temos uma parte de grande importância, um gerador de vapor, e essa parte não pode ter falha, nós temos que ter a redundância. Então, no momento que começa a vazar um visor de nível, simplesmente se isola ele, fechando as rubinetes, e passa a operar com o outro visor que está em pleno funcionamento. E assim, nós evitamos uma situação de emergência. Outra situação também que causa muita preocupação é a ruptura da válvula de purga por golpe de ariete. Você sabe que a cada trabalho da válvula de purga, quando fecha a válvula, ela sofre um golpe de ariete, porque está vindo o condensado da caldeira com uma pressão de 10 quilos, por exemplo, e é interrompido imediatamente, dando um golpe de ariete. E esse golpe de ariete poderá, com o tempo de uso, vir a arrebentar a válvula, principalmente quando se trata de válvula de ferro fundido. Tá? Ela pode arrebentar, e se o operador estiver operando essa válvula manualmente, ele vai ter, como já aconteceu, eu tomei conhecimento de uma situação dessa, que o operador foi dar a purga na caldeira e estourou a válvula e deu um banho de condensado nele. O cara teve 60% do corpo com queimadura de 3º grau. Né? Então, é uma situação crítica. E, mais uma vez, o que fazer? Né? Redundância de novo. Nós devemos colocar uma válvula entre a válvula operacional e a caldeira, uma válvula normalmente aberta, que será fechada se der um problema na válvula de trabalho. Aqui na figura vocês estão vendo situações que causam preocupações. Purga-se apenas uma válvula, né? E operação manual ainda. Podem ver aqui na parte esquerda o operador dando uma purga numa caldeira lá, com uma válvula manual. Né? Se arrebentar essa válvula, aí ele toma um banho de condensado, evidentemente. Então, na redundância, nós colocamos, até pode ser uma válvula que seja
de alavanca, pode ser uma válvula, até uma válvula automática, né? Nós colocamos uma válvula antes dela, né? Aqui nós temos uma válvula automática que tem uma válvula antes dela, uma válvula manual, né? Que pode ser fechada a qualquer momento para a reparação dessa válvula. Essas válvulas automáticas, às vezes, ocorrem por qualquer falha, que ela ficar aberta, não fechou depois. E aí tem que correr lá e fechar manualmente, porque senão a caldeira vai perder o nível, com certeza. Nessa redundância, nós temos aqui na direita, válvula com automática, com pneumático, e uma válvula entre ela e a caldeira para fechamento manual. Não um problema no pneumático, fecha manualmente e salva a situação. Na esquerda, nós temos a situação normal, uma válvula de alavanca, que está calçada por um toquinho, né? Por quê? Porque provavelmente ela estragou e ficou aberta, começou a vazar. Então, calçaram ela para ficar aberta e ficaram operacionalizando com a reserva, aquela que deveria estar sempre normalmente aberta. Essa passa a operar numa emergência. Outra situação que também pode nos causar preocupação é o caso da válvula automática com entupimento na saída, obstruída por lamelas de incrustação. Isso já ocorreu muitas vezes, da caldeira estar lamelando, está soltando lamelas das incrustações, e eu já falei nisso, as lamelas elas não soltam pelo produto químico, e sim pela contração linear dos materiais, que a incrustação ela não expande, né? Ao passo que o aço, quando aquecido, ele aumenta de seu volume, contrai quando frio, e isso faz com que arrebente as lamelas de incrustação que vão se depositar no fundo da caldeira. E no momento em que vai haver a descarga, o que ocorre? Ocorre um entupimento na saída da tubulação para a descarga e não sai. Então, como é uma válvula automática, ela fica dando a descarga no vazio, sem tirar nada dentro da caldeira. E se o operador não estiver atento para verificar isso aí, o que vai acontecer? A caldeira vai se lotar de lama, o que já aconteceu, um caso que nós vamos ver, numa caldeira ATA MP813, houve esse problema e a caldeira inundou de lama. Então, vocês têm aqui vou ver se dá para ver, aqui vocês têm a bucha de fogo, né? Uma fornalha, e essa fornalha está a uns 20 centímetros do casco, aproximadamente, com uma camada de água de 20 centímetros, aproximadamente. Isso aqui ficou lotado de lama. A lama secou e não houve a troca térmica da fornalha. Então, a fornalha, o que aconteceu? Ela teve uma dilatação esferoidal, mais ou menos de uns 30 centímetros, aproximadamente, mas o operador viu que aquilo estava vermelho, né, e desligou a caldeira. Tivemos que trocar uma parte da fornalha corrugada. E isso teve que vir da ATA no Rio de Janeiro, na época, aquela parte, né, porque isso não se consegue no mercado comum, e fazer a troca. Então, a caldeira ficou parada uma semana inteira por causa disso aí. Simples assim. Desculpe os cachorros, mas sabe como é? É difícil. Então, aqui eu tenho nessa foto aqui como se deposita as lamelas no fundo da caldeira, né? E vai se acumulando. E aqui está o entupimento, né, da saída da descarga. Entupiu pela lamela. Quer dizer, consegue sair um pouquinho de vapor, mas a lama não sai, fica ali, parado. Bom, agora temos um cachorro aí gritando à vontade, né? Bom, temperamento do tubo de passe. Esse é um caso que nós vamos contar.
Houve uma caldeira que eu fui fazer a inspeção da caldeira, e o que aconteceu? Eu verifiquei, porque eu sempre colocava uma lâmpada dentro da fornalha, onde no espelho, dentro da fornalha, onde entra o primeiro passe, eu boto uma lâmpada ali e verifico pelo o espelho posterior como é que está aquele tubo, se está limpo, se está flambado, tudo eu faço a verificação um por um de todos os tubos. E eu verifiquei nessa caldeira que o primeiro feixe de tubo, aquele que está na linha de água, aquele tinha, provavelmente por um superaquecimento, que não foi comunicado a ninguém, eles estavam curvados e estavam acamados um em cima do outro. E eu determinei nas recomendações que fosse feita a parada da caldeira no próximo final de semana e que fosse substituída as duas camadas superiores da tubulação. Bom, passou, não me chamaram, o que aconteceu? Liguei para lá, aí o gerente da fábrica me disse o seguinte, não, nós contratamos um outro inspetor e ele fez aqui, liberou a caldeira não tem problema nenhum, está trabalhando normal. Digo, olha, eu sinto muito, mas você tem um risco grave iminente. Né? E eu quero examinar isso aí junto com esse inspetor que você contratou para fazer uma verificação. Então, marcamos e no domingo nós fomos lá, chegamos lá, encontramos lá também, já estava o inspetor, que não tinha verificado isso aí. Eu digo, bom, vamos lá na caldeira, está aberta? Está aberta, né? Vamos lá. Eu cheguei e disse, dá uma olhada nesse estudo aqui, coloquei a lâmpada no espelho dentro da fornalha, e verificamos pela parte por dentro, olhou assim, fechou os olhos e disse, tem que trocar tudo. Tá? E aí foi trocado, evidentemente. Então, o emperamento dos tubos de passe, isso aí é uma coisa que pode acontecer. Né? E a gente tem que fazer o que tem que fazer. Caldeira menor que queima após limpeza química. Isso aconteceu numa cooperativa. Eu recomendei a limpeza química, a caldeira estava muito incrustada, e até me prontifiquei no dia da limpeza, podiam me chamar e tal, mas não fizeram isso. Me chamaram na segunda-feira, de tarde, quando a caldeira estava queimada. O que aconteceu? Fizeram a limpeza química e não retiraram, não abriram os porta-lós debaixo da caldeira, por sinal um porta-ló pequeno. Poderia ter tirado toda a lama por ali, mas não, ficou toda crosta, lama, tudo ficou dentro da caldeira. E na segunda-feira, o operador entrou de madrugada, tocou lenha, aí por umas 9 horas, aquilo ferveu, tudo secou, aquilo ali, começou a estourar os tubos, tudo. Troca geral da tubulação. Então, vejam bem, o que isso nos diz? Quando se faz uma limpeza química, antes de liberar a caldeira para o trabalho, tem que chamar o inspetor tem que examinar a caldeira, ver se não ficou resíduo, se ficou bem limpa, tudo direitinho. Tá? Porque ele é o responsável pela caldeira. Ele tem que ser chamado, ele tem que acompanhar esse tipo de trabalho. Okay? Caldeira a lenha perde nível em Ana-Rec. O que aconteceu? Uma caldeira mais ou menos igual a que está aí na foto. Eu estava numa empresa e recebi um chamado urgente lá, que tinha um problema em Ana-Rec, era o supervisor de manutenção. Um cara conhecido meu, um cara muito competente. E ele disse o seguinte, olha, nós estamos numa situação crítica, porque estamos matando 2.000 porcos e agora a caldeira perdeu o nível e o operador se perdeu e não sabe como é que está. Eu digo, mas daí, ele viu baixar? Não, ele viu baixar o nível, ele chegou a baixar. Eu digo, bom, então vamos fazer o seguinte, tu vai lá
e faz o seguinte, fecha o registro de entrada de vapor para a caldeira, liga a bomba, tá? Tu fica olhando no visor de nível e no manômetro, principalmente no manômetro. Liga a bomba e começa a abrir a válvula de entrada de água para a caldeira muito devagarzinho, só um pouquinho, e fica vendo o manômetro, e vai abrindo, abrindo. Se ele tentar baixar, está liberada a caldeira. Se subir abruptamente a pressão, movimentar a pressão se movimentar para cima, fecha, que tem superaquecimento, tem que esfriar a caldeira. Ok? O camarada fez isso e deu certo, graças a Deus. Muito obrigado por hoje, acabamos aqui.